Olá, cumprimentos a toda a gente, bem-vindos a mais uma discussão e bem-vindas a mais uma discussão sobre a Fórmula E. Estamos aqui de novo com convidados que já nos participaram antes, o Miguel Gonçalves e o Miguel Maia, e eu sou o Pedro Dias. Miguel Gonçalves e Miguel Maia, bem-vindos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Eu hoje vou ter que vos tratar pelos apelidos para facilitar aqui a discussão. E só para acrescentar, eu sou Pedro Miguel, portanto estamos aqui entre três Miguéis hoje. Estamos em boa companhia. Muito bem, vamos aqui hoje vamos falar da decisão em relação ao campeão, vamos falar também da ronda dupla de Berlim e das últimas corridas do campeonato, que é a ronda dupla de Londres, e no fim olhar um pouco também para o que é que se passa em linguagem futebolística para o mercado de transferências. Portanto, antes de começarmos então a discussão, só agradecer aos patronos e às patronas o apoio que dão ao Vamos Falar de FUN. É essencial para mantermos esta plataforma a funcionar, uma plataforma de adeptos de esportes motorizados para adeptos de esportes motorizados, que é feita com a participação também de muitos adeptos que dão a cara e gostam de vir aqui conversar e discutir, não só a Fórmula E, mas como sabem, a Fórmula 1, WEC, WRC, MotoGP e também outros esportes como basquetebol, neste caso a NBA. Portanto, tem uma panóplia de opções, podem ver nas diferentes plataformas. Para quem não é patrono ou patrona, podem, por exemplo, no YouTube ou nas plataformas que usam, fazer um like, ajuda sempre a promover este conteúdo e fazer chegar a outros adeptos de esportes motorizados. Muito bem, vamos então à discussão de hoje. Temos novo campeão na Fórmula E. Dificilmente podemos dizer que seja uma surpresa. Acho que a única dúvida que ficou aqui foi que havia neste grande prémio, é se por alguma eventualidade ficaria adiada a decisão para Londres. No último podcast com o Miguel Maia, ainda especulávamos se o Roland não gostaria de levar a discussão para casa para fazer a celebração do título em casa, mas obviamente, e como também referimos na altura, como qualquer piloto quer garantir a vitória e celebrar, seja onde for. Já era uma vitória anunciada, mas é uma vitória meritória. Penso que estamos todos de acordo sobre isso. O que é que vos apraz dizer sobre o Roland campeão? Gonçalves, podemos começar por ti. Bem, como disseste, acho que é um justo campeão. Um campeão anunciado desde há alguns fins de semana a esta parte. Na primeira corrida de Berlim, curiosamente, com o DNF e o Pascal ficou em segundo, ainda se temeu que a decisão pudesse ir para Londres, mas apenas a decisão, ou seja, tinha que haver um metacombo, porque ele praticamente tinha 2 grandes prémios de avanço em termos de prémios, e ele tem sido bastante consistente nos resultados, ou seja, mesmo não ganhando, tem feito segundo, terceiro, quarto, ou seja, tem milhando pontos, e até porque na Nissan também não tem concorrência, não é? Ou seja, é uma equipa de um carro só, a fazer-nos lembrar, se calhar, outras equipas noutros esportes motorizados, e a Porsche acaba por dividir os seus pontos por 2, apesar de o Verlaine estar com uma vantagem pontual, e provavelmente o DAC já não o apanhará em termos de campeonato de pilotos, apesar de termos 2 corridas, não é? E se houver um DNF do Verlaine, de repente tudo pode mudar, mas sem dúvida que é um justo campeão. Foi o piloto mais consistente e regular ao longo de toda a temporada, soube atacar quando era preciso atacar, soube estar lá quando era preciso estar lá. Também quando foi preciso não se meter em grandes aventuras e fugir aos contactos,
Sabemos que às vezes existem aquelas carambolas na disputa de posição. Também soube ser maduro o suficiente para não pôr lá o carro todo, deixá-lo passar, se não fica em segundo, fica em terceiro, ou então quando puser o attack mode vou depois lá à frente. Ou seja, também soube gerir com a equipa os timings de attack mode para não estar no meio muitas vezes da molhada quando 7, 8 pilotos ativam todo o attack mode ao mesmo tempo e estão todos mais ou menos na mesma corrida. Ou seja, acho que é um campeão merecido, sem dúvida, de um dos pilotos da Fórmula E, não é? Dos pilotos mais veteranos, e também passou por altos e baixos. Ou seja, eu, como disse no último podcast, só acompanhei há cerca de 2 anos, mas obviamente tive o cuidado e obviamente também nas transmissões fala-se bastante do Rowling e da sua carreira. Foi um piloto que começou na Mahindra, depois já esteve lá em cima, teve também com a Nissan, voltou para a Mahindra e regressou à Nissan, e embora ora o fez e tornou, se calhar o ano passado ninguém apostaria na Nissan como uma candidata à vitória, pelo menos no campeonato individual de pilotos, mas de facto temos o justo campeão e nada a dizer. Pena do DAC, até começou bem o campeonato, depois teve aquele grande prémio duplo, acho que foi a Arábia Saudita, em que teve os 2 acidentes, que acabou por não pontuar, e depois numa das corridas do safety car, acho que foi Miami, que tinha a corrida praticamente no papo e ficou depois para trás. E depois há alguns toques, como em Tóquio, alguns erros próprios de quem já está atrás e quer atacar para ir à frente, mas fica aquela sensação de amargo na boca que eventualmente a temporada poderia ter dado outra volta, mas são corridas e umas vezes dá para nós, outras vezes, ou para quem nós gostamos, e outras vezes dá para um campeão merecido. Acho que não há ninguém que possa dizer que não foi merecido, e também dou os parabéns à Nissan, porque acho que todos nós ficámos comovidos com aquele áudio final da filha de Roland a dizer que o pai era o World Champion, e também as corridas fazem desses momentos dos nossos, quando estamos muitos à hora, mas temos sempre os nossos à nossa espera, e fez-me lembrar também o vídeo noutra área da filha do Hulkenberg a comemorar o pódio do pai. Acho que às vezes vivemos as corridas de uma forma tão guerreira que esses momentos fazem-nos acreditar que de facto vale a pena e que os pilotos são seres humanos, têm famílias, têm backgrounds atrás deles, e são esses momentos que também nos fazem enternecer por este desporto. Sem dúvida, e é sempre importante ter estes... uma das coisas que é importante, que é podermos emocionar também, vibrar, zangar-nos, não é isso? Acho que nestes esportes tem um pouco tudo isso, e é o que faz com que gostemos de vermos o brilhantismo de pilotos como o Roland mostrou este ano, mas depois também, e na Fórmula E conseguimos ter bastante isso, que é ter a face humana dos pilotos, e eles vê-se muito também uma ligação forte entre eles, e em alguns casos até estes elementos familiares. Miguel Maia, da tua parte também em relação ao Roland, e se calhar olhando um pouco também para a carreira dele, além da época vemos um pouco a carreira do Roland, porque isto foi o maior sucesso que ele teve na sua carreira até agora, não é? Sim, concordo. Se bem que o Miguel já deixou muito pouco por dizer, não é? Mas eu estive aqui a dar uma vista de olhos relativamente à biografia, bem como aos dados do Oliver Rowland. Se formos a ver a parte dos dados, a nível da época, de uma forma muito resumida, ele teve 4 vitórias, 7 pódios, 184 pontos. Eu estive a ver também a parte, o global, o all-time dele na Fórmula E, e podemos dizer que ele no global teve 7 vitórias, portanto, teve 7 vitórias, 4 delas foram este ano. Ele teve 20 pódios no global, 7 pódios foram este ano. Ele teve 612 pontos, quase um terço dos pontos foram este ano. Pronto. E sendo que o Rowland já aqui na Fórmula E desde 2015, ou seja, já lá vão 10 anos que ele
aqui com alguns interlúdios, aqui pelo meio com o GP2 Series e a Fórmula Renault, é isso, que o Roland começou, como todos, começou pelo karting, andou pelas fórmulas mais inferiores ao nível da UK, depois ainda esteve na Fórmula Renault em 2010, depois passou para a Fórmula Renault 3.5 em 2013, onde conseguiu ficar em quarto lugar, onde obteve cerca de 7 pódios. Por lá continuou, sendo que em 2015 ele acabou por ser campeão, com a equipa Fortec. Nesse mesmo ano, ele estreou-se na Fórmula E, com a Mahindra. Depois é como o Miguel disse, ele esteve na Mahindra, depois foi para a Dams, que a motorização era Nissan, e depois também teve Mahindra outra vez, e agora mais recentemente tornou a Nissan. Se bem que ele também passou pelo GP2 Series em 2016, 2017, não com resultados muito relevantes, mas acabou por ser também piloto de desenvolvimento da Renault em 2017, bem como também foi o Junior Driver da Williams em 2018. Portanto, ele a partir daqui de 2018 limitou-se mais à Fórmula E, onde teve resultados assim um pouco modestos inicialmente. Agora mais recentemente já começou a entrar mais ao nível dos pódios, mas esta temporada dele foi completamente fora de série, uma para dizer que não há dúvidas quanto ao merecimento desta vitória. Penso que estamos todos de acordo e já antes até de se consagrar já falávamos disso e já era claro. Eu acrescentava só uma questão que entre as mudanças que referias de Mahindra e Nissan e Dams e depois Nissan mais recente, agora neste momento, ele quando saiu da Mahindra saiu meio da época e num artigo chamavam o que em português traduzia como salto de fé, porque ele tinha um contrato estável na Mahindra e foi para a Nissan a condição. E foi uma aposta que agora deu resultados, mas naquela altura foi uma aposta arriscada, porque a Nissan não estava tão competitiva como está hoje, e trocou um contrato mais certo por um contrato mais incerto, com mais riscos. Houve uma evolução muito interessante dele. Havia a noção que ele era um piloto rápido, a questão era a consistência e era a agressividade, e ele era muito agressivo na época passada falámos também, teve ali no fim da época também uns desaguisados com o António, e era um bocado agressivo também na forma de conduzir. Eu acho que ainda é agressivo, mas já sabe medir melhor. Mas o que foi fenomenal este ano, e essa é a avaliação unânime, é a regularidade, mas também a mentalidade. Vocês já falaram disso, portanto, sabia gerir as corridas, mas sendo competitivo, ou seja, sempre olhando para as oportunidades, e ainda este fim de semana vimos um par de ultrapassagens completamente notáveis. Estava estando ali um bocado a gerir corrida e de repente conseguir numa altura, numa das ultrapassagens, ganhar 2 lugares de uma vez só, quando parecia que ele estava meramente a gerir. Viu ali um buraco e meteu-se. A capacidade de gestão de energia e de pneus, e não podemos deixar de salientar a diferença em relação ao colega de equipa Norman Nato. Ou seja, nós sabemos que a Nissan está melhor, porque também a própria equipa cliente está mais forte este ano, mas o colega de equipa os carros Nissan em geral não estão ao nível, estão muito longe daquilo que fez o Roland. Portanto, é muito mérito dele, e faz um bocado lembrar um pouco na Red Bull, que se passa na Fórmula 1. A diferença que ele tem para o colega de equipa
é quanto é que é do carro e quanto é que é dele, não é? E poderá haver mesmo muito dele neste campeonato, desde as... Eu estava a dizer, e obviamente o Norman Nato não teve uma boa época, como é óbvio, ou seja, temos que classificar de má, mas o histórico dele não faz dele um mau piloto, não é? Ou seja, não é propriamente ele não é que até ganhou, acho eu. Só o erro em São Paulo ele ganhou até. Não tenho certeza. Mas a diferença este ano é... A diferença este ano é abissal, é que se o Roland brilhou pela regularidade, o Norman Nato desiludiu pela regularidade a não pontuar. Ele basicamente está em 19º num campeonato, portanto, com um carro na mesma equipa do campeão. É muito mau. É mesmo, ainda na luta pelo título de equipas, só com o Roland praticamente. Sim. O Nato só temos a 9 pontos até agora, que foi uma pole e 2 sextos lugares. Sim. Portanto... E foi substituído em Berlim pelo Sete Câmara, que, ok, a primeira corrida não lhe correu bem, mas foi aquela corrida também com chuva e tudo. A segunda corrida, o Sete Câmara ficou em nono. Portanto, não é muito abonatório em favor do... Ou melhor, é mais uma informação, ou mais um dado que põe um bocado o Nato em xeque. Portanto, fica aquela dúvida que é: há obviamente mérito do Roland, há obviamente mérito da Nissan, se é 50-50 ou se pende mais para o lado do piloto, ainda é algo para averiguar. E, portanto, Verlaine em casa deixa de ser campeão do mundo e passa o título então para Roland. Isto porque, como já referimos, foi a ronda dupla de Berlim, 2 dias muito diferentes, um dia com muita chuva desde a qualificação, de novo tivemos problemas com a qualificação à chuva, ou as dificuldades que a chuva trouxe ao processo de qualificação. E depois uma corrida, e começámos pela corrida de sábado, uma corrida também bastante disputada, bastantes mudanças de liderança, um pouco confusa, mas com uma atuação, e este fim de semana tivemos a Jaguar mais forte, mas no sábado sendo o Mitch Evans, que esteve de facto notável. O que é que vos oferece dizer sobre este final de temporada, sobre a vitória do Mitch Evans e deste final de temporada da Jaguar? Podemos falar disso porque no domingo também estiveram muito fortes. Miguel Maia, agora... Eu estava eu por vezes tenho aqui um problema de delay com o Pedro, por isso é que eu aguardo sempre que ele me diga como é que posso avançar. Mas tem razão, mas podes avançar, Miguel Maia, força. Sim. Eu também, relativamente a sábado, eu tenho sempre destacar, mas antes de tudo, aquela situação, nem foi no sábado, foi na sexta, que foi aquele toque do Verlaine no treino ao António, que aquilo, pronto, não merece comentários quanto àquilo que foi feito, e depois, pronto, todas as pessoas podem especular o que é que se passa ali dentro daquela garagem da Porsche, mas pronto, isso são contas de outro rosário, que agora não vou andar aqui a alimentar especulações, portanto, passamos à frente. Quanto à corrida em si e também à qualificação, há a destacar o Mitch Evans, não é? Mitch Evans, o Robin Frijns, disse bem ao Pedro. Sim. O Roland e o Jack Hughes fizeram aqui tiveram uma ótima prestação, e o António, claro, ficou ali em 7º,
Acho que ele beneficiou de uma penalização de alguém, agora não me recordo. Beneficiou da penalização do Verlaine. Se o Verlaine teve 3 lugares na grelha por causa do toque, António. Foi isso, não foi? Pois. Foi. Então foi isso. Eu tinha ideia disso. Depois, quanto à corrida, aquilo que mais me apraz dizer foi as táticas de corrida. Esta primeira corrida baseou-se muito na parte das táticas, em que inicialmente andava lá na frente a Porsche, bem como como é que se chama? A Kiro, a Cupra. Andaram aos 4 pilotos. Mas está a falar de domingo ou de sábado? Sábado? Não foi no sábado. Eles andaram para trás. Esse domínio, essa parte dos Porsche andarem lá à frente e a disputa entre os Porsche e o... Foi no domingo. Foi no então, domingo. Não, mas podemos juntar as duas, que foi... Porque a forma como eu introduzi também trazia aqui o facto da Jaguar. A Jaguar ganha no sábado com o Mitch Evans e ganha com a Cassidy no domingo. Quando teve a época toda muito em baixo, ou seja, foi bastante decepcionante esta época da Jaguar e já tinham estado bem nas corridas anteriores e mostraram agora outra vez em Berlim essa boa forma. O Cassidy tinha ganho em Xangai, que não foi imediatamente antes de Berlim porque tínhamos o Jakarta no meio, não foi? Mas pronto, acaba a Jaguar ainda com a época a acabar, com mais 2 corridas, com 4 vitórias, porque o Evans ganhou a primeira corrida em São Paulo, ganhou esta de sábado em Berlim, e o Cassidy tinha ganho em Xangai e ganhou a domingo em Berlim. Portanto, 4 vitórias, que é mais que a Porsche. Ou seja, a Jaguar, com uma época para esquecer, consegue mais vitórias do que o Pascal Wehrlein e o António juntos, que só têm uma vitória, que foi a de Pascal Wehrlein em Miami. Portanto, um regresso a boa forma, digamos, da Jaguar e que muito se saúda, porque podemos relembrar que eles tiveram no ano passado a disputar o título, mesmo até a última corrida, e fortíssimos, e ganharam e foram campeões por equipas. Ainda por cima, quando temos o chefe de equipa histórico da Jaguar, o James Barclay, a sair da equipa agora neste final de época. Portanto, deixava este destaque, porque de facto a equipa que consegue ganhar 2 corridas no fim de semana, acho que merece esse destaque. Voltando à corrida de sábado, portanto, muito forte o Evans vimos também um Pascal Wehrlein bastante aguerrido e até à última com aquelas ganas de ganhar em casa, que é uma das vitórias que lhe falta. Ele nunca ganhou em Berlim. O António, no ano passado, ofereceu essa vitória à Porsche e foi a primeira vez que a Porsche na Fórmula E conseguiu triunfar em Berlim, em casa, e via-se que o Verstappen estava mesmo bastante comprometido e cheio de vontade, e dificultou as coisas ao Evans, estava bastante forte. E pronto, e depois também uma boa corrida do Mortara, portanto, que fechou o pódio de sábado. Portanto, só para fecharmos o sábado, e mais algumas considerações, mais algum destaque da vossa parte?
O António foi terceiro e teve uma penalização por dar o toque no Hughes, não foi também aqui no sábado? Foi. Essa foi no sábado, sim. Essa foi no sábado. Eu troquei as duas corridas. Mas como tu dizes, é assim, a Jaguar, no final do ano passado, e começando por ter ganho a primeira corrida, era apontada a par da Porsche como as duas grandes equipas favoritas e os seus pilotos a levar o Mundial de Pilotos de equipas. E de facto foi estranho o acaso da Jaguar, maus pilotos não têm, não é? E todos sabemos da velocidade deles e o quão aguerridos são por vezes, mas felizmente para o Roland até nisso lhe correu bem. Quando a Jaguar volta a ganhar corridas, ele já tinha amelhado o seu pecúlio. Faz lembrar um bocadinho o Jenson Button, não é? Em 2009, que ganhou a primeira metade da época, mas pronto, o Roland, mesmo assim, não ganhando mais corridas, tem sido bastante consistente e quando pode ter um DNF, mas está sempre nos 4, 5 primeiros e gera muito bem as corridas. Agora a Jaguar, a mostrar que era a Jaguar e que, como tu dizes bem, tem 4 vitórias contra uma da Porsche. E vamos lá ver Londres, ou seja, Londres é a cidade onde todos querem ganhar e aqueles que têm matrícula, bandeira inglesa ainda mais, não é? Ganhar em casa. Agora que o Roland já não está para aí virado, eu espero que o nosso compatriota nos traga uma vitória. Na primeira corrida gostei da penalização do pódio da Mahindra, não é? Aliás, eu na primeira vez que cá tive, fiz logo a minha bold prediction que havia pódio para a Mahindra e acertei. Por acaso lembro-me disso e foi o primeiro pódio deles há algum tempo, não é? Ou seja, já há algum tempo que não o faziam. É curioso, tem um campeão do mundo nas suas fileiras, mas também tem sido praticamente equipa só de um piloto e não o campeão do mundo, que tem mais contribuído para estar sempre lá na frente, apesar de sabemos que o Mortara é bastante aguerrido e bastante agressivo, por vezes. E tal como o Miguel referiu, a questão de sexta-feira, acho que é indesculpável e só imagino se fosse ao contrário. As carpideiras que existiriam se fosse o António a fazer aquilo. Tudo bem, o António pode ter passado quando o outro não estava à espera, etc. Mas é entre companheiros de equipa e entre companheiros de equipa. Sem corrida já não se devem tocar, então num treino livre, então ainda menos não passa pela cabeça de ninguém. Agora, isto também nos abre um bocadinho, e também não vou desenvolver muito, o apetite para Londres, porque estando esta parte resolvida, não obstante a Nissan também quer ser campeã do mundo de equipas e de construtores, ainda temos 2 campeonatos abertos. Ainda hoje o António publicava a dizer que estava a caminho de Londres porque tem 2 títulos na mira e a Porsche parte à frente, apesar de uma curta vantagem, mas eles vão ter que jogar a equipa. Eu pessoalmente, e estamos a falar ainda de sábado, eu sábado vi a corrida mais aos soluços, ou seja, a domingo vi de fio a pavio e em direto, e de facto, assim, depois também confesso que não pesquisei muito, mas foi estranho a questão de energia no domingo e vemos os Porsche lá à frente e metem o taco mode e começam a andar para trás. E o Verlaine ainda foi mais que o António, mas pronto, foi uma corrida, acho que em termos estratégicos, até parecia que, a dada altura, parecia que o António estava a fazer uma corrida similar à de Miami, estava a meio da corrida com o taco mode preparado para ir para a frente e de repente os Porsche começam a andar para trás. É óbvio que nós todos reparámos que eles tinham menos de 3 a 4% de energia e deve ter sido... Eles deveriam ter indicações que provavelmente se continuassem no mesmo ritmo a bateria não durava até ao fim, porque já na segunda corrida não há o boost, não é? Ou seja, foi só na primeira não é? Sim. E aí eu gosto, tal como o Pedro disse no último podcast, eu gosto da paragem para carregar as baterias. Acho que podia ser mais alargado o período onde eles poderiam ir para haver melhor gestão. Torna-se demasiado igual para todos a estratégia, ou seja, mais ou menos ali vão todos. Tem havido, ou algo corre mal, ou então acaba por não mudar muito. A gente quer trocas de pneus na Fórmula E não existe, a gente quer que dê confusão e que haja mudanças, mas praticamente
não tem tido efeito na classificação, tem tudo corrido bem, não é? Aquilo demora cerca de 30 segundos, mas como é praticamente igual para todos, não tem grande influência. Se calhar alargar um bocadinho o espectro, aquilo, salvo erro, acho que entre os 40% e os 60% que eles têm que ir fazer o boost, se calhar abrir um bocadinho mais o espectro para podermos ter outro tipo de imponderáveis que possam resultar em corridas ainda melhores e tal como eu disse na outra vez que cá vim, felizmente que este ano o Attack Mode é mesmo um modo de ataque, quase parece os nitros de quando nós jogávamos, quando éramos miúdos, nos jogos de consola, porque de facto o ano passado o Attack Mode era o handicap, não é? Quem ia ao Attack Mode perdia e já não recuperava e de facto de Attack Mode não tinha nada, mas nisso este ano acho que esta nova geração acho que está bastante melhor. E que Londres, eu pessoalmente gosto muito da cidade de Londres, tenho um especial carinho por Londres, acho que tem paisagens também citadinas lindíssimas e acho que pode dar excelente corrida e que pelo menos que seja tudo decidido, os 2 campeonatos que ainda faltam na última corrida, e se o António puder ficar no top 3 pilotos, ainda melhor. Está em 4 neste momento. Aqueles que nos ouvem que podem não... De facto, e acho que, voltando à questão da Porsche, se a Jaguar merece o destaque pelo fim de semana que fez, a Porsche, se bem que temos um segundo lugar do Pascal, fica muito abaixo do potencial que mostrou este fim de semana, e acho que vale a pena refletirmos um pouco sobre o que vocês referiam da corrida de domingo, porque, e já voltamos ao incidente entre o Pascal Wehrlein e o António, porque acho que há aí várias questões, e já voltaremos a ele. Mas a gestão, já não é a primeira vez que esta época que a Porsche mostrou problemas na gestão de energia. Na minha opinião, é uma questão de gestão de energia e é uma questão de cálculos. E nós vemos em Jakarta o António estava bastante forte e para o final da corrida não conseguia competir, ou seja, não tinha energia para competir, acabou em quinto lugar, se não me engano. Na corrida de domingo chega a ser ridículo o que aconteceu, ou seja, nós temos 4 Porsches a discutir a corrida no início, com muita troca de lugares, dava a ideia que estavam a ser muito pouco eficientes, porque tínhamos a Porsche com os Cupra-Quiro, incluindo o Beckman, porque que normalmente não se chega lá à frente, ou seja, o Dan Ticktum tem feito um fim de época muito bom, falámos disso também no último episódio, mas desta vez até o Beckman estava e tivemos ali muita disputa, não só entre os Porsches, mas sobretudo entre os 4 Porsches. Como é que depois todos eles ficam para trás? E o único que se destaca entre os Porsches foi o Jake Dennis, que era quem no início da corrida andava lá no meio, para o fundo do pelotão. Sim, fazer uma corrida para energia. E apesar do Wehrlein ter feito o segundo lugar, é mascarado na questão da gestão de energia pelo boost que houve na corrida de sábado, que não houve na domingo. Ou seja, os problemas de energia não se colocam tanto. Sim, muito possivelmente. Portanto, parece-me muito estranho o que tem acontecido com a Porsche, e quando era precisamente aí que era a força deles, ou seja, eles conseguiam estar competitivos durante a corrida, conseguiam até fazer grandes recuperações da época passada e chegavam com muito boas percentagens no final que permitia chegar ao fim do ataque. E este ano, já mais que uma vez, tivemos a vê-los a poupar no fim da corrida, a segurar. Portanto, alguma coisa que estranha se passa com a Porsche. Está a perder competitividade, obviamente continua a ser muito forte, muito competitiva, mas está a perder competitividade e acho que seria interessante saber mais do lado deles sobre o que é que se passou no domingo. O que eu acho da minha parte é um bocado é que acho que quando as corridas são mais lineares e não há safety cars, não há nada disso, a Porsche consegue
gerir bem até a questão da energia. Mas quando tu tens safety cars, e depois tens aquela questão, não sei se é subjetiva ou como é que é, de adicionar 1, 2, 3 ou 4 voltas, peca aí um bocado, acho eu, que é um bocado o cálculo da Porsche. Se tu vis, toda a gente, não sei quem é que estava a fazer o comentário, eu acho que eu vi na Eurosport, eu acho que desta vez eu até vi na Eurosport, nem foi na DAZN. Foi o JCC na Eurosport. Sim, é ele. Ele disse que qualquer coisa que iria ser 2 voltas e depois acaba por ser 3. Eu acho que se calhar de ser só 2, eu acho que a Porsche ainda vai lá. Ainda era capaz de ficar um bocado melhor. Não sei. Mas eu acho que tem um bocado a ver com esta questão de safety car, que há ali um problema de cálculo de energia para as voltas que depois tinha mais. Mas quando sai na Fórmula E, ao contrário de outras corridas, sai muitas vezes, já quase no final da corrida, é que sai o verdadeiro cálculo. E já eles estavam a dar para trás. Eu acho que esta época não tinha visto de acordo comigo, ninguém ver pôr o Attack Mode como o Verlaine e de repente a dar para trás. Sim, eu sei isso. Mas eu acho também os timings do Attack Mode também foram maus. Mas acho que não foi só isso. Eu aí estou com o Miguel Gonçalves. Eu acho que eles estavam a andar para trás. Mesmo que eles... Eu tive um bocado com essa esperança que eles ainda conseguissem avançar. Mas mesmo quando vi as percentagens de energia que não estavam grande coisa, ainda achei que eles conseguiam subir por ali fora. E não conseguiram. E o António acaba em 8º, não é? Se bem me lembro. E via-se que estava difícil. Ele tinha... já me lembro quem é que ele tinha à frente dele, que continuou por ali fora. Já não me lembro quem era. Que estavam os dois juntos. Foi o Mitch Evans. Eu sei. Não foi o Mitch Evans que estava à frente do António e estavam os dois mais ou menos com estratégias similares e ele consegue... o Mitch Evans acaba em 5º, o António acaba em 8º. Sim. Eu tenho ideia que era ele. Que o António até perde em Attack Mode, perde a posição para o Mitch Evans. Peço desculpa se me esteja a baralhar, mas penso que era isto. Em Attack Mode perde a posição para o Mitch, vai ali um bocado ao pé do Mitch, mas desperdiça muito do Attack Mode e depois nem sequer o consegue acompanhar, fica para trás. Portanto, foi muito estranho o que aconteceu com a Porsche. Mas vamos agora para a polémica e tivemos muitas discussões também sobre isto, ou algumas discussões também no nosso grupo do WhatsApp, que convidamos a juntarem-se quem estiver interessado, e tem os links na página Vamos Falar de Fumo, para os vários grupos do WhatsApp, que temos inúmeros. Um deles é o de Fórmula E. De forma muito resumida, estamos a chegar ao fim do treino livre 1. Os dois Porsche estão em pista. O António está com 300 kW, portanto com energia normal de corrida. O Pascal Wehrlein está com 350, que é energia de qualificação e de attack mode, tanto com 50 kW mais de energia que o António. Os dois vão usar a última volta para fazer uma volta rápida com os seus diferentes níveis de energia. O Wehrlein está à frente, mas abranda muito na penúltima curva. O António passa-o e depois quando estão os dois em aceleração, o António começa a aceleração antes, quando o Wehrlein acelera, dá um toque na traseira do António. Nós somos suspeitos, poderemos muito facilmente tender a favor do António, mas gostava de uma conversa aberta aqui sobre o que aconteceu e a seguir eu gostava de que refletisse um pouco sobre como é que a Porsche geriu toda a questão. E sobretudo o chefe de equipa, Modlinger. O que é que vos pareceu? Foi
incidente de qualificação, não podemos falar de incidente de corrida, por causa das diferenças de potência. Havia um site brasileiro que dizia que foi a propósito da parte do Verlaine, até porque vê-se, se quisermos essa teoria, há ali um toque com a guinada que ajuda a desviar a traseira do António. Portanto, não estou a dizer, mas vamos ter aqui uma conversa aberta. Então, o que é que vocês acham que aconteceu? Azelice, má vontade, o que é que foi? Acho que já disse praticamente tudo. É assim, não devia ter acontecido, apesar de, obviamente, nós se calhar podemos ser parciais. Também não me parece que fosse de propósito, ou seja, já vimos diversas vezes até nas corridas um e o outro a lutarem por posição, um a ajudar o outro, ou seja, não me parece que houvesse ali algo propositado. E ainda estamos a falar de um treino livre, não é? É porque às vezes podemos ficar fulos da vida momentaneamente porque nos passaram, já estava preparado determinado setup para fazer determinada volta e ficámos fulos da vida. Agora, acho que não devia ter acontecido. Acho que quem é que tem razão e não tem razão, pronto, não fui dissecar muito, nem parece, pronto, que seja uma questão do A teve mais razão que o B. Acho que o chefe de equipa da Porsche disse aquilo que tinha que dizer, quer dizer, ele, coitado, não sabia onde é que havia de ser enfiado, não é? Viu os seus dois pilotos engafinharem-se no primeiro treino de São Livres, disse que não deveria ter acontecido, que os dois companheiros não se devem tocar, mas pronto, também me parece que, principalmente o António, também percebendo que ele ali todo não estava a jogar em casa, não é? Ou seja, está numa equipa alemã, estava em Berlim, com um piloto alemão, não estava de todo a jogar em casa, também soube, com o seu estilo bonacheirão e pronto, vamos em frente e pelo menos para fora, acho que lidou bem com a situação e foram relativamente discretos dentro daquilo que não devia ter acontecido. Eu imagino se fosse ao contrário, mas também é apenas um autobatismo, não é? O que é que seria se tivesse sido o António a tocar no Verlaine, porque era o piloto da casa, naturalmente, e como disseste bem, queria ali impressionar o seu público, os seus fãs. Se fosse ao contrário, se tudo teria passado aparentemente tão bem para fora. Tenho as minhas dúvidas, mas serão sempre dúvidas. Mas o ponto, olha, eu se calhar aqui vou citar a Euronews, não Commons. Eu da minha parte, eu vi de um ano, vi de dois, vi de três. Eu não chego a uma conclusão muito concreta, mas uma pessoa pode especular muita coisa dali. Não sei, o António, o Verlaine quase que para, o António passa, depois não sei se o António não terá dado o gás todo, não sei, e o Verlaine depois, o António terá abrandado um bocado e ele terá acelerado e terá colidido, não sei ao certo o que é que terá sucedido ali. Mas Miguel, aí... Mas aí é o que eu dizia, nós temos de ter em conta que eles tinham, o António estava em potência normal de 300 kW e o Verlaine estava em attack mode, digamos, 350, portanto, e tração às 4 rodas, portanto ele tinha uma aceleração muito maior. Agora, o que a equipa, eu penso que foi da equipa que ouvi, os dois vão por dentro e a trajetória na reta da meta é abrindo por fora, portanto vindo e depois abrem por fora e apanham a parte limpa. Portanto, o António terá acelerado, ultrapassou o Verlaine e terá acelerado, mas foi por dentro para deixar a parte de fora ao Verlaine. O Verlaine terá pensado que o António iria abrir para a parte de fora e ia tentar ir por dentro. Portanto, aí foi um mal entendido. Sim. E aí entramos na história do incidente. Agora,
quem vai mais rápido, e já adiciono também a minha opinião, quem vai mais rápido, quem bate por trás, portanto, quem tem percepção do problema, não é o António está à frente, é o Verlaine que dá o toque, portanto é ele que poderia ter percebido mais cedo a diferença, porque eles sabem, não é? Eles veem também nos carros e terão também um programa de treino livre da equipa, portanto não vi os rádios, mas presumo que eles soubessem que um iria fazer em ritmo, em attack mode, em ritmo de qualificação, e o outro iria fazer em ritmo de corrida. Portanto, pareceu-me ali mais o erro do Verlaine, talvez uma desconcentração momentânea que não me permitiu que estava a ir muito, muito, muito rápido. Mas desculpa, eu interrompi-te só para acabar e depois só para muito rápido, porque estamos já avançados no tempo, de vermos a reação da Porsche. Sim, porque o que é que eu ia dizer? Porque é tal coisa que tu falaste aí da parte da trajetória. Eu acho que acabaram por pensar, o António passou a facilitar e o outro pensou que o António não ia facilitar, e depois também pode ter dado aso a essa mesma conclusão. Mas pronto, a gente já sabe que este tipo de situações não é recomendável, não é? Para mais gente entre pilotos de equipa, já me estou a repetir. Mas considero que isto na Porsche foi mesmo gerido à maneira alemã, sem grandes comentários, de uma forma muito, muito reservada. Acho que foi mesmo melhor. O António fez o papel dele, o António, ele sabe muito bem neste tipo de situações, ele já tem muitos anos disto, ele fez o melhor, que foi fazer comentários muito, muito ligeiros, sem abordar nada. E pronto, e acho que foi a melhor forma de resolver esta situação e matar ali o assunto. Portanto, e depois as declarações do diretor de equipa foram no mesmo sentido. Portanto, não me apraz comentar mais nada, mas pronto, mas depois dá sempre aso a todas e mais algumas especulações. Não é? Mas eu gostava de comentar, porque eu já acho que referi aqui que não sou fã do Florian Modlinger, antes pelo contrário, mas assumo também que aqui o bias Tuga e de fã do António. Acho que a mensagem da equipa dava a ideia que havia erro dos dois pilotos, e eu não acho que haja erros dos dois pilotos. Acho que o António, até na ideia de ir por dentro para deixar a trajetória limpa ao Pascal, faz o que devia fazer como um bom colega de equipa. Acho que a Porsche devia ter reconhecido isso e podiam tentar desculpar o Pascal, mas não podem vir dizer que os dois pilotos não podem colidir, porque os dois pilotos não colidiram, houve um que colidiu no outro. E mais uma vez viu-se ali um favorecimento do Pascal Verlaine e um team leader que parece ter maus fígados em relação ao António, e não conheço as coisas por trás dos bastidores, mas acho que se calhar se dependesse apenas do Modlinger, o António não continuava, mas acho que há mais lá dentro quem veja o valor que o António tem e a mais-valia que representa e pode apresentar para a equipa no futuro. Muito bem, e ficamos. Outra questão do António que tu referiste foi o toque com o Jake Hughes. Sim. O António assumiu o erro, deu-lhe uma penalização. Isto foi na corrida, esse toque foi na corrida de sábado. Foi de sábado. E como tu referias, Miguel Maia, ele acabou em terceiro e não estava ao ritmo do Evans nem do Verlaine, mas estava um terceiro, que em termos de campeonato, em termos de pontos, era muito bom. E o pelotão estava relativamente compacto, porque tinha umas voltas antes tinha havido safety car, se não me engano, e o pelotão estava mais compacto, eles tinham ganho alguma distância, mas depois aquela penalização que ele leva pelo toque no
o Jake Hughes, em 5 segundos, manda-o de terceiro para décimo, porque o pelotão da Fórmula E é sempre bastante compacto, qualquer penalização nota-se muito. Logo a seguir um safety car. Sim. E pronto, o António, como costuma ser, teve bem, assumiu o erro, pediu desculpa. Foi por um bocadinho. É pena porque prejudicou nesta fase do campeonato aquela perda de pontos entre os 15 que teria com o terceiro lugar e ficou em décimo, só fez um ponto, portanto 14 pontos. E foi por manejo, ou seja, o toque foi uma questão de milímetros mesmo. Mas pronto, mas aconteceu e é sobretudo a responsabilidade do António, que é quem estava por trás neste caso. Então é defino um bocadinho de fora dele, ou seja, houve algumas corridas que não correram de perfeição para ele e houve 2 ou 3 em que ele próprio teve erros a lutar por posição, não é? E acaba por ser responsabilizado, seja por penalizações, seja por abandonos, não é? E acaba por ditar o futuro dele ou o resultado dele, pelo menos em termos de poder estar melhor colocado para lutar pelo campeonato. Mas são corridas. Mas este é um Porsche que o teremos na pista a lutar. Não é? Mas este erro, ele teve vários toques. Acho que há 2 que são os erros dele. Este erro acho que é perfeitamente aceitável. É uma coisa de milímetros, é mesmo aquelas, pronto, facilmente podia não ter acontecido. O de Tóquio, se não me engano, esse foi um erro grave do António. E no Mónaco também, não foi também. No Mónaco também teve. Eu aí tenho uma opinião diferente. Porque eu aí acho que acho que é uma boa forma de escrever, Miguel. Eu acho que ali o António não devia ter arriscado. Eu acho que o António não é responsável pelo acidente. Foi o Mortara, não é? Se eu não me engano. Foi o Mortara em Mónaco. Porque o Mortara tenta cortar por dentro na curva para ultrapassar quem ia à frente dele, já não me lembro, quando estava claramente com o António lá dele, ou seja, agora, o António não devia ter corrido o risco, e eu penso que ele próprio admitiu isso, se não me engano, ele admitiu isso depois, a dizer que estando na disputa do campeonato, devia medir melhor as situações e os riscos que tomava. Mas é uma situação diferente, ou seja, é uma responsabilidade, não é a responsabilidade do acidente, é a responsabilidade na avaliação do risco daquela manobra. Portanto, pronto, mas sim, podemos juntar esse, fazes bem em notar esse, porque foram também pontos perdidos, claramente, aí, não é? E no circuito em que o António também é bastante forte, e isso levou na primeira corrida de Mónaco a um DNF e pronto, e tudo isso conta no campeonato, não é? Muito bem, já nos alongamos bastante entre Jaguar, Porsche, as questões à volta também do António. Não sei se querem acrescentar mais alguma questão em relação a Berlim. Vamos para Londres. Só referir, como eu disse antes, tivemos um Porsche no pódio, que foi o Jake Dennis, foi o tal que andou lá para trás no domingo, andou lá para trás e no fim chegou lá à frente, enquanto os outros andaram para trás. E também um excelente terceiro lugar do Vergne e um Roland, como aqui disseram, entre gerir a corrida e aproveitar as oportunidades dos buracos que lhe apareciam, a conseguir o 4º lugar, que foi suficiente para lhe garantir o título. Eu só gostava de referir, porque é importante em termos do campeonato, o Taylor Barnard, muito consistente, que consegue um 4º lugar no sábado, um 6º lugar no domingo, e isto permite-lhe, fez 20 pontos contra os 5 do António, se não me engano,
Portanto, sim, o Taylor sim. Barnard passou à frente passou à frente do António no campeonato, está neste momento em terceiro lugar, e o António... Eu tenho quase certeza que não fique sem equipa, não é? Porque o puto fez um campeonato extraordinário. É excepcional. E isto que estamos a ver no fim da época, ou seja, esta consistência que ele está a ter em termos a pontuar e mostrar bastante maturidade, sabe ser agressivo, tem mostrado ser rápido também até na qualificação, e já falámos também nos últimos episódios já do Taylor Barnard. Eu sou um fã, não só por ser da McLaren, mas impressiona-me realmente o miúdo. E acho que referi aqui, sou menos fã do Dan Ticktum, se bem que reconheço que o trabalho que ele tem feito com a Cupra tem sido também excepcional e tem melhorado muito, mas o Taylor Barnard é impressionante, tem sido impressionante, e só para lembrar que o parceiro de equipa dele é um tal de Sam Bird, que é um dos pilotos mais experientes da Fórmula E e reconhecidamente um piloto com bastante qualidade. Não quero dizer que seja do top, hoje claramente não é do top, mas um piloto com muita experiência, com muita qualidade, e que, deixem-me ver uns instantes, já não me lembro onde é que está, mas sei que está lá para o fundo, tem 17º. Portanto, é este o ponto de referência do companheiro de equipa do Taylor Barnard. Excepcional miúdo. Mais uma vez, a camisola de fã do António faz-me desejar que o miúdo não fique à frente do António, mas o miúdo merece. Vamos fazer aqui esperar que em Londres o António passe para segundo, o Barnard em terceiro e o Verlaine em quarto. Acho que seria uma boa forma de acabarmos o campeonato. Eu só ainda não consegui perceber se tu gostas menos do Verlaine ou do Verstappen. Não, é muito diferente. Do Verstappen, não gosto de alguns traços da personalidade ou da forma dele atuar e reagir. Agora, o Verstappen como piloto é uma coisa extraordinária. O Verlaine acho que é bom piloto, não acho que seja um piloto excepcional, e por isso acho que ainda me custa mais vê-lo à frente do António. Acho que realmente é bom piloto, mas não acho que seja melhor que o António, e acho que houve vários momentos em que se viu isso, e acho que ali digamos, beneficia de ser um alemão numa equipa alemã. E acho que tem beneficiado, pronto, e aqui mostro o meu facciosismo. O Verlaine, a própria carreira que teve, e o facto de ter conseguido chegar à Fórmula 1 beneficiou do facto de ser alemão, e o António foi prejudicado pelo facto de ser português. Acho que isso faz muito a diferença da carreira destes pilotos. Ser português naturalmente, os portugueses, em termos automóveis, são seixeta, não é? Ou seja, não tem o pedigree da nacionalidade, e depois não temos um país que tenha um mercado suficientemente grande que tenha grandes empresas a patrocinar os nossos pilotos. É exatamente isso. Quer a patrocinar, quer em termos de mercado. Somos 10 milhões, não é? E isto também te contou com as opções que na altura do Kvyat, mas não estamos a falar da Fórmula 1, mas pronto, quando foi a opção da Red Bull entre o Kvyat e o António. Mas com isto não quer dizer, ou seja, não são comparáveis, Miguel, a tua provocação. Eu estava só a brincar são coisas diferentes. Eu estava a falar do Barnard, eu gosto muito do puto, e a minha dúvida, e estou curioso para ver, é se a McLaren, é óbvio que tenho plena consciência que o Barnard tem o caminho da Fórmula 1 tapado na McLaren, ou seja, está muito bem tapado, mas até com a nova aventura da McLaren no WEC, a McLaren está em várias disciplinas, se vai deixar sair o Barnard da sua esfera, ou se de facto ele vai encaixar noutra equipa de Fórmula E.
talvez Nissan, talvez Jaguar, como já falámos, se mantiver essa vaga na Porsche não abrir, mas mesmo assim acho que não seria para ele. Mas estou curioso para ver se a McLaren abre mão da sua carreira. Não no sentido da Fórmula 1, mas para o WEC ou para outras disciplinas, porque na Fórmula 1 mesmo a nível de pilotos e etc, eu acho que ele não está nesse caminho. Mas a McLaren quantos pilotos tem? Eu já perdi a conta, não é? Somos também de buscar a Indy, etc. Eu já perdi a conta a quantos pilotos é que eles têm no roster, não é? Como se diz em inglês, na lista de opções deles. Eu gostava de ver o Barder continuar na Fórmula E e acho que tem mercado. Agora nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O mercado está muito baralhado e muito depende também do que já um pouco o que falamos já aqui entre a Porsche e o António. Não é o único caso, mas é aquela situação que congela um bocado todo o resto das decisões. Ok, isto dito, fizemos aqui, falamos um pouco também no campeonato de pilotos. Acho que olhando para o último fim de semana do ano, portanto, que é no fim de semana 26 e 27 de julho, a jornada dupla de Londres, vermos o que ainda está em jogo. Portanto, temos campeão do mundo, mas já o referimos aqui nestes comentários, está tudo em aberto para o pódio, portanto são 2 corridas, estamos a falar de 56 pontos, não é? Portanto, entre qualificação, volta mais rápida e vitória, portanto, aquela brincadeira de há pouco de o António ser segundo e o Pascal quarto é perfeitamente possível. Não será fácil, mas é possível. Mas também pode acontecer de o António baixar ainda mais, porque tem o Cassidy em quinto lugar, apenas 1 ponto. Portanto, António 103, Cassidy a 102, numa má época da Jaguar, portanto, pesemos bem isto. E depois temos, só para completar o top 10, o Jean-Ric Vergne com 89, Dan Tickton com 82, Mortara com 80, Gunther com 79 e Jake Dennis com 77. Além do Mundial de Pilotos, temos também o de equipas e o de construtores, que também estão bastante renhidos. Eu posso referir, mas não sei se algum de vocês o quer fazer. Miguel Maia, tu és o homem dos números aqui no podcast. Não sei se tens se queres tomar o relevo nisto na parte das equipas. E das contas para o final do campeonato. Eu não tive muito tempo para me... eu preparei melhor. Temos a Porsche. As equipas, temos as equipas, as únicas equipas que praticamente poderão ser campeãs é praticamente só a Nissan e a Porsche. Penso que já lá não chega. Temos a Porsche com 228, temos a Nissan com 205, temos aqui 23 pontos de diferença e os tais 58 pontos em disputa. Portanto, eu acho que aqui a favorita é a Porsche, claramente. Digamos que são dois pilotos a pontuar mais regularmente, e enquanto que a Nissan, como já falámos, é praticamente só o Roland. Quanto à parte dos construtores, a coisa é mais renhida. A Porsche está com 342, a Nissan está com 335, são 7 pontos. A Porsche acho que continua aqui a ser favorita. Eu acho que a Penske, principalmente com o Dennis, acho que isto vai cair para o lado da Porsche.
portanto, são só 7 pontos. A Jaguar, acho que já lá não vai, a Jaguar tem 279, já vão cerca de 63 pontos, portanto, isto aqui já está a nível de construtores, também já está um pouco decidido, também acho que continua a ser entre Porsche e Nissan, mas eu, se tivesse de apostar, apostava em ambos os casos, apostaria na Porsche. Sim, só para... Estou de acordo contigo e acho que para isso podemos fazer um pequeno esclarecimento. No Campeonato de Construtores contam os 2 melhores resultados de pilotos com motorização desse construtor. Portanto, a Porsche tem 3 equipas com a sua motorização, portanto, a equipa de fábrica, tem a Andretti e tem a Cobra-Quiro. E, portanto, têm mais hipóteses de ter um bom resultado, mas só os 2 primeiros é que contam. E quando comparamos com a Nissan, já falamos há bocado da diferença entre o Roland e o Nato, e depois tem a Envision, que pode-se misturar aqui e tem contado. A Envision tem contribuído para os pontos da Nissan não, peço desculpa. Não, estou... Envision é Jaguar. Envision é Jaguar, peço desculpa. Estamos a falar da McLaren, não é? Da outra Nissan e da McLaren. Ajudem-me aqui que eu agora já não tenho certeza. Mas pronto, temos essa a questão de que só os 2 melhores resultados são os 2 melhores resultados de cada equipa, de cada construtor de pilotos com motorização é que contam. Sim. E, portanto, quando vemos a questão do pódio em que temos também o Barnard a discutir o pódio com os 2 Porsches, portanto temos aí vamos ter uma discussão acesa também para o título de construtores. Portanto, fatores de interesse adicionais, mas obviamente penso que em geral o interesse fica entre os pilotos e aqui como é que fica o resto do pódio entre as várias equipas. Acho que vai ser interessante. Entre os vários pilotos, portanto, como é que se completa o pódio de pilotos? Portanto, mesmo sabendo o campeão, terá, pelo menos para mim pessoalmente, acaba por dar mais valor a essa discussão do que de equipas e construtor, mas pronto, são sempre também disputas interessantes. Londres, há mais uma questão que quero referir. É tradicionalmente a última corrida do campeonato, portanto, nos últimos anos tem fechado o campeonato. Estamos a falar de um circuito particular em que tem parte interior, portanto, uma parte de corrida exterior e uma parte de corrida interior, indoor. Isso às vezes... Isso em geral tem desafios em termos de aderência, portanto, qualidade do piso, aderência e tudo. Houve uns anos em que também havia chuva que ainda gerava mais confusão. Temos um dos casos interessantes que aconteceu há uns anos, não sei se recordam, que foi aquela célebre passagem pelas boxes, que depois deu na altura deu desqualificação, não foi? Acho que, se bem me lembro, nem foi penalização, foi desqualificação. O Di Grassi. Que o Di Grassi decidiu passar pelas boxes e porque era mais rápido do que nesta configuração do circuito, era mais rápido do que ir pela pista. Mas ele parou, não foi o tempo suficiente. Desculpa estar a interromper. Ele parou, mas não foi o tempo suficiente. Sim. É isso que eles dizem, ou seja, que
ele tentou parar, mas eles dizem que não parou completamente. Agora, ficou sempre aquela dúvida se foi só para evitar mais ciclos partiços desse género, que tentaram arranjar um pretexto. E, se bem me lembro, foi desqualificado, não é? Não foi penalizado, foi mesmo desqualificado. Foi bandeira preta, não é? Eu lembro que ele foi desclassificado e depois eles meteram um recurso. Agora não tinha a certeza depois qual foi a decisão final. Mas pronto, é um circuito que eu pessoalmente não gosto. Acho que não dá boas corridas, tem curvas, tem demasiados ângulos retos. Pode ser até interessante para quem veja, e a ideia de ver a parte indoor parece-me interessante, mas não é uma boa forma de acabar o campeonato. Acho que nesse aspecto Berlim costuma ser mais espetacular, bastante mais espetacular do que Londres. Não, Londres é bom com chuva, como tem parte indoor, é incógnito. Sim. Metade da pista seca e metade da pista molhada pode sempre dar mais cambalachos, por assim dizer. Eu pessoalmente não é tanto pela pista, é mesmo pela cidade e pela envolvente da pista, e acho que termina bem o campeonato, ou seja, termina em uma excelente cidade, acaba por ser o país, a capital do automobilismo, que não é, pelo menos, aquelas que mais nos dizem respeito de Fórmula 1 como Fórmula E, e se calhar fazendo aqui um pequeno balanço, esta temporada de Fórmula E, em termos de calendário, eu falei nisso também outra vez, foi muito esquisito, ou seja, isto parece que começa aos repelões, e já vi que a próxima época não vai ser muito diferente. Começamos a 10 de dezembro, salvo erro, depois temos uma corrida ao 4 de dezembro, 10 de janeiro, 31 de janeiro, ou seja, abril, por exemplo, é um mês inteiro sem corrida, e acho que a Fórmula E tem que fugir mais aos fins de semana de Fórmula 1, não é? Ou seja, alternar mais. Eu sei que são 24 do outro lado, não é muito fácil ter tantas corridas, mas há muitas jornadas duplas, mas que pelo menos não haja. Este ano é um bocadinho a imagem deste, o próximo ano é um bocadinho a imagem deste ano, e acho que isto não ajuda aos fãs que começam a ver um campeonato e depois que em 4 meses têm 3 corridas ou 4, quer dizer, é muito tempo sem corridas. Pois às vezes até nos esquecemos que há corrida, não é? Mas pronto, acho que terminamos bem em Londres, como todos os anos, não é? Eu aí, e vamos ver também, já falámos no outro podcast do campeonato, acho que no podcast de fim de época podemos voltar também a essa questão do calendário do próximo ano. Temos algumas novidades interessantes, uma delas sendo o regresso ao circuito de Jarama, mas continua a haver também lacunas em termos dessa regularidade, ou seja, de termos mais consistência em termos dos timings das provas. Portanto, isto corroborando o que tu estavas a dizer, Miguel Gonçalves. Miguel Maia, Londres, mais alguma coisa a acrescentar da tua parte? Posso só focar que isto aqui é um bocado como vocês diziam, é uma pista assim, um bocadinho complicada. Podia ter alguma animação, como o Miguel disse, a nível se tivesse uma chuva. Eu só vejo aqui pontos de ultrapassagem: curva 1, curva 10, curva 16. Falta 3 pontos. E depois, também como tu disseste, curvas em ângulo reto, ou curvas ainda mais fechadas do que em ângulo reto. Não gosto muito deste tipo de circuitos. Tem aqui umas longas retas, se isto se pode chamar longo, mas pronto, vamos ver. Esperemos que chova. Ok. Mas eu tenho ideia que da outra vez que choveu também não deu uma corrida por aí além, mas posso estar enganado. Ok, só para recordar
os timings, então. Portanto, sexta-feira 25, o primeiro treino livre às 4 da tarde. Para quem não ligava muito ao primeiro treino livre, vamos ver se os 2 postos acabam. Depois temos o segundo treino livre no sábado às 10 da manhã, a qualificação ao meio-dia 20 e corrida às 5 da tarde. Depois no domingo, o mesmo, em relação ao treino livre 3, 10 horas, qualificação meio-dia 20 e depois corrida às 5. Já vamos com bastante tempo, já vamos com 1h15. Tínhamos outro tema na agenda 2, que é o mercado de transferências. Já falamos aqui, eu já referi antes o James Barkley, exatamente. Falamos da questão do Taylor Barnard, o facto da McLaren sair. Essa é talvez não é novidade, mas a grande confirmação do fim da época. Portanto, a McLaren primeiro estava a tentar vender a equipa, não foi bem sucedida e acabaram por decidir fechar a equipa. A licença... Mas não só pela venda da equipa, mas estava com alguma esperança que alguns dos construtores chineses de elétricos pudesse querer entrar no... A Tesla já saberia que não, mas que a BID ou outros, Xpeng, ou como é que se chama aquilo, pudesse entrar no jogo. Acho que seria uma excelente plataforma para divulgar ainda mais os seus produtos, mas tenho pena que provavelmente signifique menos uma equipa no pelotão para o ano. Pois, a licença existe, reverte para a Fórmula E, portanto, para ser atribuída, vendida, negociada com quem quiser entrar. Depois temos o caso em termos de equipas, temos a questão da Stellantis. Portanto, a Stellantis está envolvida com 2 equipas, a DS Penske e a Maserati, em que o que consta é que vai deixar cair essas 2 designações e entrará em princípio com 2 equipas com motorização Stellantis, mas com insígnia de outras marcas do grupo Stellantis. Acredito que a Peugeot seja uma delas, dada a forte aposta da Peugeot nos elétricos, não é? Fala-se da Opel, Peugeot, Citroën, parecem ser as hipóteses mais fortes, mas a verdade é que ainda não sabemos. Pronto, em termos de pilotos, as grandes decisões andam aqui presas à volta do António, como referimos antes. E qual é a negociação do António com a Porsche. Já temos a confirmação que o Nick Cassidy sai da Jaguar e vai para a Stellantis. Não sabemos ainda para que equipa ou para qual das equipas do grupo Stellantis, mas deixa uma vaga livre na Jaguar e a Jaguar, como sabemos, é uma equipa forte. Teve um mau início, teve uma época mais fraca, mas acaba em força, como já referimos aqui. É sempre uma boa aposta, junto com o Mitch Evans, porque parece garantido para continuar. Outro nome que está na berlinda é Jake Dennis da Andretti, podendo ser hipótese também de saída. Ele, pelos vistos, tem mais um ano de contrato, mas há rumores que é um dos nomes que se fala para mudar. Os lugares mais cobiçados neste momento são nas 3 principais equipas, ou seja, na Porsche, na Jaguar e na Nissan e na Jaguar. Na Porsche depende da decisão do António, na Nissan depende da posição de Nato, e como referimos aqui não será mais forte, e na Jaguar há um lugar confirmado como estando livre.
Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem nesse aspecto. Portanto, mudanças confirmadas em termos de equipas, mudanças confirmadas também já em termos de pilotos, mas muitas questões ainda em aberto. Da vossa parte, alguma coisa que queiram acrescentar? Algum desejo para pôr para o Pai Natal até o início da época? Miguel Maia, algum desejo em particular? Miguel Gonçalves, gostavas de ver quem? Desculpa, não ouvi. O António na Jaguar. Eu ia falar, mas o Miguel tem falou, mas não faz mal. Eu posso ser, o meu desejo, o António, por mim, pode muito bem ficar na Porsche. Mas depois é tal coisa. Se ficar na Porsche, por mim, ele até podia ir para a Jaguar mesmo, que se calhar tinha um papel mais preponderante. Eu acho que ele também tem uma relação muito boa com o Mitch. Portanto, caso ele não fique, caso ele não fique na Porsche, podia ficar na Nissan, podia ficar. O que a gente quer saber é que ele fique numa boa equipa, portanto, numa destas três, não é? Numa destas três principais equipas. Mas como apraz dizer, se calhar ele saindo da Porsche, aquela que ele podia ter um papel mais preponderante até seria mesmo na Jaguar. É só isso que me apraz dizer quanto ao António. E é isso. Eu aí, sim, também referi isso. Acho que se calhar a Porsche era uma aposta, forte, se calhar a aposta mais pelo seguro. Só referir que, em princípio, dois históricos da Fórmula E, já referi um há pouco, o Sam Bird, nunca conseguiu um título, mas é um piloto com créditos na Fórmula E, respeitado, querido. E o Boemi, que fala-se também da sua saída, que nesse caso acharia um lugar vago na Envision. Muito bem, ficamos então por aqui no mercado de transferências e também no episódio de hoje. Eu estava aqui a ver as notas, esqueci-me das bold predictions para Londres. Fazemos a nossa ronda de bold predictions. O António vai ganhar uma delas, que é para não acabar o ano sem vitórias. Muito bem, eu posso escrever essa? É permitido subscrever bold predictions. O que não é tão bom, Miguel, é chamarmos isso uma bold prediction. Mas a verdade é que neste momento corre-se esse risco que bold prediction. António ganha uma e o Barnard ganha em casa. Muito bem. Não, mas quero dizer é que vida de casa de vários pilotos, como é óbvio, há mais que o inglês, mas pronto, o merece. Não, depois façam um DNF na corrida a seguir, que é para o António conseguir passá-lo. Bold prediction era o António ganhar as duas e igualar o Boemi em recorde de vitórias, que acho que estava só uma e com a vitória no Mónaco ficou a duas, se não me engano. Essa seria a minha, o António e vestindo a camisola, o António ganhar as duas e igualar o Boemi em recorde de vitórias na Fórmula E. Miguel Maia? Pronto, vocês já se esticaram, já me deixaram pouca margem, mas pronto. Só mesmo para não ser igual, eu até colocaria eu ia mesmo colocar o Taylor Barnard em primeiro, o Jack Dennis em segundo e o Danny Tickton em terceiro. Numa, e depois na outra colocaria se calhar outros pilotos menos, se calhar o Di Grassi a fazer uma gracinha, o Robin Fryant e o Jack Hughes.
Isto porque o Miguel Maia só fez esta bold prediction porque já aprendeu a dizer o Robin Friend, porque se ele não tivesse conseguido dizer hoje, não diria essa bold prediction. A minha bold prediction mais bold vai ser o Mortara Mahindra a ganhar uma corrida. Isso é tipo o teu Joker da Mahindra, não é? Está sempre a render. Eu tenho patrocínio, acho que o Miguel tem patrocínio da Mahindra. Se quer nos tratores, não sei, mas pronto. Talvez. Não sei se são melhores que tratores que a ASA, não é? Muito bem, e desejar a melhor sorte para o António também neste final de época. Acho que partilhamos o desejo da boa prediction do Miguel Gonçalves, que ele consiga pelo menos uma vitória esta época e se possível ainda o segundo lugar no campeonato, que era justo para a qualidade que tem e o caráter que tem também como piloto. Eu gostava de fazer aqui uma referência também às transmissões. Acho que temos tido sorte em termos da Fórmula E. Nós tivemos uma colaboração há bastante tempo com o Miguel Roriz, que faz os comentários na DAZN, e que também iremos fazer para o fim da temporada. Na Eurosport temos também o João Carlos Costa, que é excepcional sempre nos seus comentários, com outro amigo do Vamos Falar de FUN, o Pedro Lagareiro, também a ajudar na última corrida nos comentários. É bom ver amigos do Vamos Falar de FUN a fazer os comentários e a fazê-lo com bastante qualidade, que é muito agradável e é de saudar. Muito bem, chegamos então ao fim de mais este podcast. Muito obrigado, Miguel Gonçalves, muito obrigado, Miguel Maia. Ficamos também com o encontro marcado para um convite e por ainda nos fazer sentir ainda mais parte da família VFF1, não é? No meu caso é só Fórmula 1 e Fórmula E, mas de vez em quando dou um lamiré por os outros podcasts. Muito bem, muito obrigado, Miguel Gonçalves. Miguel Maia também. Eu também, digamos, eu também, digamos, nestes grupos, além destes dois, da Fórmula 1 e da Fórmula E, também MotoGP, mas estou sempre a par dos três. Mas já participaste no Fórmula 1? Eu não me recordo se já foste ou não. Não. Seguir, eu estou a falar em termos de seguir. Sim. Seguir mais. Tens-te a listar para um dia. Eu sei que estás sempre nos comentários, o Miguel Maia Vila de Conde, obviamente que sim, mas. E fica o desafio, se calhar para o ano haverá corrida em Jarama, não é? Saber se conseguimos organizar 1 ou 2 carros para lá ir. Ora, é uma questão um bom desafio. Se calhar no meu caso é mais avião, mas se quiser organizar um avião, eu ofereço-me a ser passageiro. Temos de falar com o Luís Tiago Martins. Não sei se a SATA vai fazer Bruxelas Madrid naquela altura. Mas ficamos também aqui com o encontro marcado e teremos muito gosto também de fazer com outros participantes também que colaboraram durante esta época com o podcast para um episódio de fim de temporada e em que podemos fazer uma revisão do que foi esta época e, como dizemos há pouco também, uma antecipação da próxima e possivelmente com mais informações também sobre o que é que nos aguarda também em termos de equipas e pilotos. Portanto, ficamos com encontro marcado, ainda sem data definida, mas contamos convosco e obrigado por todos que nos acompanham, por
por este apoio, e esperemos que desfrutem também destas discussões do podcast e que vos ajude a desfrutarem também mais das corridas da Fórmula E, de seguir este campeonato verdadeiramente emocionante e competitivo. Ficamos por aqui, muito obrigado e até à próxima.